Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. É um tema que sempre suscita ponto de interrogação, porque nós temos normalmente uma formação toda diferente. Né? Primeiro, acreditar em algumas coisas básicas da doutrina sempre foram uma questão sempre muito debatida em todos os lugares. Então, Brezinho, vamos em frente. Ressurreição e encarnação. A Igreja Católica fala em ressurreição. O Espiritismo fala em reencarnação. Então trouxemos aquilo que está no Evangelho sobre os dois temas. Ressurreição supõe o retorno ao próprio cadáver. Cientificamente, impossível. E não dá para voltar o espírito ao mesmo cadáver, ao mesmo corpo, porque esse corpo é apenas um elemento, apenas uma roupagem e ele vai morrer, ele vai apodrecer, não tem como. Reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em um novo corpo novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. Começa aí um esclarecimento super interessante, né? Que nós vamos ter a oportunidade de retornar para viver uma nova experiência dentro de um novo contexto, dentro de uma nova realidade, dentro de um outro corpo, para que nós possamos construir e acertar aquilo que a gente tem para acertar. Então, vocês vão falar várias vezes sobre isso, inclusive em um dos livros aí do André Luiz, ele ensina como é que a coisa é feita. Certo? Né? Esse é um negócio interessante. Vai em frente. Observação. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. E por isso isso tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Se nós não entendermos que já convivemos antes, que poderemos voltar e viver uma nova vida, e nós estamos num processo evolutivo, que somos espíritos encarnados em processo de aprendizagem e evolução, nós não vamos entender nada do que estamos estudando ou pensando dentro do Evangelho, dentro da proposta da filosofia espírita. Não vamos compreender o sentido maior de nós estarmos, por exemplo, aqui pensando, discutindo, vibrando para realizar uma série de coisas. O processo de entender que muito daquilo que nós estamos vivendo durante a nossa jornada encarnatória são coisas que nós temos que passar para aprender. E aquelas coisas que nós temos hoje, o sentido maior de que se vivemos e estamos vivendo aquilo é porque nós temos que caminhar nisso. Como diria a Érica, para achar as pedrinhas mais bonitinhas, não é isso? É o que ela falou semana passada. Então, a gente vai entendendo que os laços. Aí vem a grande pergunta, né? Ah, mas eu vou vir num outro corpo e a família que eu estou deixando aqui, eu não vou mais vê-la? Não vou ter contato? Né? Tem gente que acha isso ótimo, né? Tem gente que, na realidade, tem laços afetivos. Né? Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Pelo contrário, são fortalecidos e reapertados. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia, semelhança de inclinação. Nós vamos encontrar a mesma turminha. Né? Nós vamos rever um monte de gente. Já falei para o André que não adianta ele querer fugir de mim, porque ele vai me encontrar do lado de lá de novo. Né? Vamos encontrar aqui dentro, assim, tudo que a gente está aprendendo e vivendo aqui, nós vamos começar a dar continuidade do lado de lá, muito provavelmente. Né?
E aí aprender mais ainda, porque lá nós voltamos para ser aprendiz de uma vez, né? Então, vamos pensar nisso. Será que nós estamos caminhando para o lado certo? Né? E que nós vamos encontrar todo mundo e aqueles que foram parte da nossa família, mesmo que esse conviver com a família tenha sido em função de um aprendizado de superação de algum momento. Os laços de família. A encarnação só os separa momentaneamente, pois retornando ao espaço, eles se reencontram como amigos na volta de uma viagem. Viu? Você vai lá vou olhar tua carinha lá, ó, assim, você está voltando de viagem, estou aqui para te encher o saco. Não vai sumir daqui. Muitas vezes eles seguem juntos a encarnação, reunindo-se numa mesma família, ou nem mesmo no mesmo círculo, e trabalham juntos para o seu progresso comum. Se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento. Essa é uma outra realidade que é verdadeira. Na realidade, num processo interessante que eu vou contar para vocês agora, quando eu comecei a minha jornada dentro do mundo da mediunidade, eu era bem mais novinho que agora, né? As coisas vinham começando. Um dia o mentor que se apresentou, que trabalha comigo, na maior parte das vezes, ele disse o seguinte, que nós já estávamos juntos há muito tempo e compartilhávamos várias encarnações. E que nessas encarnações nós vínhamos aprendendo uma série de coisas. E que estávamos sempre alternando. Um momento era ele, outro momento era eu reencarnado para poder continuar o desenvolvimento. E aí, eu estava passando as minhas férias na praia, e nós fomos, naquele ano, eu aluguei uma casa numa praia ali no litoral norte, Ubatuba. Ele virou para mim e acabou falando para as pessoas que estavam em volta, depois através de mim, que nós já nos conhecemos numa praia e que tínhamos estado naquele local trabalhando, né, para poder ajudar o processo de evolução das pessoas e dos escravos que ali estavam. Tanto que ele se apresenta como preto velho, muitas vezes, porque era assim que ele estava lá naquele local. E eu tinha lá um trabalho que não era muito legal, mas eu tinha que fazer a parte do processo. E que nós fomos aprendendo a partir dali. E aí em alguns outros momentos, ele contou outros momentos em que estivemos juntos. Mais para me cutucar. Aí ele explicou para as pessoas que estavam ouvindo a ele, né, através de mim, por que ele se apresentava como a figura de um escravo preto velho, corpo dobrado, na maioria das vezes, que era para que eu aprendesse a ter humildade. Em encarnações passadas eu não fui lá muito santo. Então, ele me posicionava numa condição que eu tinha concordado que assim eu fosse, para que eu pudesse me tornar uma pessoa mais humilde, mais simples dentro da jornada. Detalhes esse que se ele não tivesse comentado com a equipe, eu podia desconfiar de algumas coisas, mas não ia poder definir para mim isso. Por isso, se uns estão encarnados e outros não, continuarão unidos pelo pensamento e às vezes pelo trabalho. Né? Às vezes a gente vai dividir o espaço. Às vezes nós vamos encontrar com outros irmãos que estão na mesma faixa, que estão no mesmo aprendizado. E a gente vai crescendo a partir daí. Limites da encarnação.
A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. No próprio Evangelho, ele então está dizendo que outros mundos existem, que a gente também aprende nesse grupo de estudo que se desenvolve aqui. Outras situações ali existem. E que nós vamos estar dentro desses mundos, vivendo esses mundos de acordo com a nossa evolução, com o nosso aprendizado, com o nosso crescimento, com aquilo que nós passamos a entender. Isso é uma coisa importante para a gente pensar sempre, que toda a nossa jornada é um caminho de aprendizado e evolução. Que nós vamos estar sempre melhores, e quanto melhores nós formos, é a maneira como nós vamos mudar de ano, né, André? Certo? De nível. Então, se eu estou de acordo com o mundo que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, nós nem sempre seremos essa massa humana, certo? Poderemos ter outras formas, outras maneiras, de acordo com a necessidade do processo evolutivo. Não necessariamente temos que ter esta matéria. Né? Isso vai passando. Se nós pensarmos que nós já fomos os homens, né? Os primeiros homens, o homem de Neandertal, que nós voltamos lá no começo do planeta, a mudança foi essa coisa, mudou o estilo completamente. Nós não temos nada daquele homem, nem fisicamente. Né? E nós passamos por várias etapas mudando e nos adaptando a uma nova realidade. Por que é necessária a encarnação? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Quer dizer, na hora que eu fujo das minhas obrigações, eu fico burrinho, né? Eu não evoluo. Essa é uma coisa que a gente nunca para pensar. A gente nunca pensa nesse processo de que nós estamos dentro de um caminho de evolução e temos as ferramentas que foram dadas para que nós pudéssemos vencer esse caminho. E o desenvolvimento da nossa capacidade, da nossa inteligência, se faz através da prática daquilo que eu vim fazendo. Não adianta nada eu fazer um curso, eu ter um curso superior, eu ter uma pós-graduação, eu ter um título de mestre, outro de doutor, e não pôr nada disso em prática. Serviu para quê? Não transformar isso em uma maneira de ajudar o próximo, das mais variadas formas possíveis. Eu não construí nada, eu parei no tempo e no espaço. Será que o caminho é esse? Ou será que nós temos uma outra ideia? Certo? A minha amiga ali passa fazendo ginástica todo dia. Ela tem um objetivo, não só ensinar para os alunos dela exercícios certos no tempo certo, no momento certo, mas também ouvi-los, também acolhê-los, também ajudá-los a enfrentar as dificuldades. E tem um monte. Principalmente aqueles que são obrigados a fazer ginástica de livre e espancada vontade. Né? E as pessoas amarram. E a professora de educação física tem essa função. Não é isso, moça? Certo? Goste ou não goste, é isso que você tem para fazer. Né? Tem aluno bonzinho, tem aluno chatinho. Né? De todos os tipos para você aprender. Né?
Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. Pararam para pensar um pouco mais nisso? Né? Os mesmos espíritos se põem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas. Sério esse compromisso, não é? Então você informa para o Glauber que cada vez que vocês brigam, vocês estão atrasando o curso. Certo? Não pode atrasar o curso. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma das bases espirituais os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Está parecendo até bandeira francesa, né? Mas na realidade, o processo é bem isso. Vamos criar o laço de família, vai nascer deste processo de nós estamos dentro da nossa tarefa de reparar coisas que nós temos ainda para aprender para evoluir. E que, óbvio, né? Conviver dentro desse círculo não é a coisa mais fácil da face da Terra. Porque as diferenças vão aparecer. Né? As dificuldades vão aparecer. E nem sempre a gente está lá fraterno, igualitário, né? Com uma paciência. A Érica falou de paciência semana passada. Né? Cadê a paciência? Nem o Vitor Hugo conseguiu ter até a paciência que eles estão querendo. Muda para nós aí. Esse aqui está precisando ter paciência. Então, pensando nesse processo, ele dá uma risadinha cada vez que eu faço meu tempo menor. Eu estou tentando aprender. Né? Antes eu ficava uma hora falando, agora não deixam mais. Estou aprendendo. Então, pensando nessa história, e vocês no curso que os meninos vão começar aí no próximo semestre, é isso? No próximo semestre, vocês vão entender exatamente esse procedimento todo. E como existe todo o mecanismo para que isso possa acontecer, quer dizer, como é que vamos dizer assim, como é que essa criança vai ser gerada, esse espírito vai estar se preparando para reencarnar, como é que isso acontece, de que forma a coisa vai se fluindo, como é que um tropica no outro para poder fazer com que essa criança venha ao mundo, né? De que forma eles vão se desenvolver e quais são as nossas responsabilidades dentro dessa história toda. No processo com o André Luiz, eu me lembro dele descrever desde o processo anterior, o desencarne do primeiro momento, e todo o processo sendo trabalhado por aquela pessoa durante o tempo que ele estava em preparação, e depois chegar o momento o momento desse espírito ser encapsulado, né? E para isso haver todo o processo também, quer dizer, negócio que nós estamos sozinhos fazendo festinha, então não. Está todo mundo ajudando dentro do processo. Então, reforço o convite do nosso amigo aqui para que outras pessoas venham aprender isso com a gente, certo? Que é sempre muito bom. Outro dia me perguntaram assim, mas você já leu isso tudo? Umas 10 vezes. Né? Por quê? Porque na primeira vez você lê, passa pela sua cabeça e você fica num ponto de interrogação e larga o livro lá. Passa-se o tempo. E de repente, por alguma razão, o livro vem parar na sua mão de novo. E aí você começa a lê-lo outra vez. E aí começa a ter alguma coisa mais sentido.
Na terceira vez, você já está frequentando uma casa espírita. Aí a dúvida sobre aquilo que estão falando, tem sempre um orador falando que a gente põe em dúvida do que ele está falando. Então aí a gente vai pegar o livrinho para poder ver se ele está falando é real. Aí novamente você vai começar o processo outra vez. Então, vamos aproveitar e fazer isso em conjunto, que é muito mais divertido do que fazer sozinho. Né? Principalmente porque a gente não faz sozinho. Você tem sempre os espíritos junto com a gente fazendo. Mas esses nem sempre nós estamos enxergando eles. Né? E nem sempre estamos ouvindo, mas sentimos que existe alguma coisa lá. Como diz algumas amigas minhas, mas nem muerto que eu fico sozinha lá para poder. Certo? Ficar estudando com os espíritos lá do meu lado. Pensa elas que eles não estão o tempo todo no nosso lado. Né? Nós estamos sempre com eles nos ajudando. Ou nos atrapalhando, se a gente permitir. Então, vamos pensar um pouquinho nisso e vamos acreditar que se é para mim está lá. Eu preciso entender que eu estou numa das minhas passagens, que eu já tive várias, e que estou superando mais essa, e que vou construir um caminho novo. E não tem essa assim, não, isso eu resolvo na próxima reencarnação, porque não vai ser bem assim a história. Mas isso eu não vou fazer spoiler, né? Porque não vai ter muita graça. Não? Então tá bom.